Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nossa primeira aula de Sociologia do oitavo ano e vamos discutir nesse bimestre os principais sociólogos, tá? E hoje nós vamos iniciar com um cara que ele não é sociólogo, a gente não pode classificar ele como um primeiro sociólogo, mas nós vamos falar dele porque ele vai ser um dos primeiros a trazer questões sociológicas. De certo modo, a sociologia já existe muito tempo antes desse cara. Só que nós vamos trabalhar, inclusive, Maquiavel, Nicolau Maquiavel, outras personalidades vão discutir sociedade, né? Até os gregos vão discutir sociedade não dos modos sociológicos, mas o interessante desse cara que a gente vai discutir, que é o Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, amigo de Diderot, né, famoso por criar a enciclopédia no século XVIII, XVII, e do século XVIII, na verdade, e amigo também de David Hume, um dos grandes pensadores aí da ciência, da razão, racionalista, né, inteligentíssimos. Um cara que foi referência e ressuscitado durante a Revolução Russa, né, todo o seu ideal, desculpa, Revolução Russa não, Revolução Francesa, e todo o seu ideal, né, todos os seus textos, né, vão ser trazidos à tona na Revolução Francesa como um guia, né, quase um profeta, vai ser considerado o Rousseau pela Revolução Francesa. Então o impacto desse cara no mundo e na sociedade ele é muito grande. Mas a gente não vai trazer ele aqui apenas por ele ter um grande impacto na sociedade atual e naquela época principalmente, contemporânea. Mas pelas suas considerações sobre a desigualdade social, porque ele vai ser um dos primeiros a discutir de fato o problema da desigualdade social. E ele vai trazer texto, ele vai escrever texto, ele vai ser um cara que vai basear-se no contrato social. Então, assim como Thomas Hobbes, ele vai ser contratualista, assim como John Locke, ele vai ser contratualista, essa ideia de trazer que a sociedade ela é um contrato social, né? Então vamos nos iniciar. Rousseau, galera, ele nasceu em Genebra, tá? Ele morou na França, morou na Itália por um tempo. Ele teve várias amantes, várias mulheres. Nenhuma ele casou, teve vários filhos, inclusive. Morreu, foi para a Inglaterra, se exilou porque ele foi expulso da França por causa das suas ideias, tal. Mas acaba morrendo na França mesmo, né? Morando na casa de um amigo e tudo mais. Então é um cara muito controverso, viveu a vida dele lá, muito doido, né? Foi criado por uma família protestante, mas depois ele virou católico, o negócio é bem diferente. Teve uma vida bem intensa. Músico também, né? Um cara que foi músico também. Escreveu na enciclopédia do Diderot e do D'Alembert, né, versículos sobre música. Então, assim, é um cara assim, tem várias atuações, vários campos, viajou muito, viveu muito, escreveu muito. E escreveu algumas obras bem importantes para nós, tá? Do contrato social dele é fantástico, é uma obra-prima. Escreveu da desigualdade social, né? Vai falar sobre a desigualdade social. Então, vamos iniciar. Primeira coisa, pessoal, é a sociedade ideal. A sociedade ideal para Rousseau é a Roma Antiga. Ele vai se basear muito na ideia republicana da Roma Antiga, da sociedade da Roma Antiga, e também na democracia grega, onde ele acredita que o melhor tipo de governo é uma democracia direta, onde as pessoas participem de forma direta da sua produção, onde as pessoas, por meio de assembleias, governassem a sua própria sociedade, né? Então, nós temos aí um regime democrático ideal, mantido por assembleias frequentes de todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos teriam que participar ativamente
É muito complexo essa ideia, porque veja só, nosso país tem 200 milhões de pessoas, né? E é muito difícil 200 milhões de pessoas, ou vamos supor, só os eleitores, que vai dar vários, né, milhões e milhões, participarem diretamente da política, né? Então a gente tem uma política representativa, democrática, porém representativa. Ele acredita que tem que ser direta, participativa, tá? Hoje em dia é possível. Por quê? Porque a tecnologia permite isso, né? Nós podemos acessar aplicativos e várias milhões e milhões de pessoas fazerem votação por aplicativo de celular. Acontece isso em vários lugares do mundo já. Inclusive a Constituição em alguns países nórdicos, saxões, né, como a Finlândia, fizeram emendas na Constituição com participação de todos os cidadãos através de aplicativo de celular. Então, sim, a sociedade ideal para esse cara é da Roma Antiga. As pessoas deixavam de lado as vontades próprias, tá? Para uma vida em coletivo, ok? A própria República Romana é pensado assim. Os senadores, eles deixavam sua própria vida de lado para cuidar da vida social da sociedade romana, né? Claro que existem problemas, mas a forma ideal nós estamos discutindo, né? O que está no mundo das ideias. Vamos para outro assunto. Como viver uma sociedade mais justa? Uma grande pergunta, né, que o Rousseau vai propor aí. Bom, motivos para responder essa pergunta. O absolutismo que ele estava vivendo na época, estratificação social, diferença de nascimento, educação limitada, tudo isso é um problema para tornar a sociedade justa. Então, como viver uma sociedade mais justa? E ele vai dizer, olha a resposta lá. Soberania do povo. A soberania política pertence ao conjunto de membros da sociedade. Então, através de uma soberania popular, a sociedade seria mais justa. De certo modo Por quê? Na época temos o regime absolutista, onde um rei, não partilhava o poder político, jurídico e nem legislativo. Ele comandava a religião, ele controlava a economia do seu país. Então, veja só, é injusta. Outra coisa é a estratificação social. As pessoas nasciam em certas camadas sociais, né? E elas permaneciam nessas camadas sociais para sempre, não tendo alternância, não tendo igualdade entre elas, né? Nascia, direito de nascença, só o fato de você nascer nobre, pronto, você já morria diferente dos outros, né? Educação para quem tinha dinheiro, para quem era nobre. E ele vai dizer, isso é um problema, a educação é libertadora, ela torna as pessoas melhores, né? Educa as pessoas, né? Faz com que cidadãos sejam de fato cidadãos. Então, assim, ele acredita numa democracia, mas ele acredita também como Sócrates, que era uma questão que Sócrates já levantou que na Grécia Antiga, na democracia ateniense, de que sem educação as pessoas poderiam ser acometidas por pessoas demagogas, né? Que mentem, que inventam, que falam e não cumprem, que vão enganar as outras pessoas, né, de fato, enganam outras pessoas. Então, esses são os problemas de uma educação limitada. Ter educação universal e livre para todos é a chave para ter cidadãos participativos, né? Então, vocês estudam, galera. Vocês estão estudando nesse exato momento porque Jean-Jacques Rousseau pensou isso no século XVIII. Ele pensou isso, que a educação tem que ser universal. E várias pessoas vão escutar esse cara. E até hoje a educação é universal e gratuita. Olha só. Vocês, tendo dinheiro ou não, terão educação no nosso país. Né? Isso é muito importante, porque a educação liberta as pessoas. Aí a gente pode entrar em várias outras discussões em relação a que tipo de educação nós temos. Né? Que tipo de educação, se ela é livre de fato, para vocês se tornarem autônomos, né, pensantes por si próprios. A gente pode parar para fazer uma discussão sobre isso um dia. Inclusive, deixem no fórum caso vocês queiram uma discussão dessa que a gente faz. Porém, que a gente pode discutir ideologia, a gente pode discutir currículo escolar, se ele é feito mesmo para libertar as pessoas ou não, né?
Será que a escola que vocês estudam, a educação que vocês estão tendo, torna vocês mais livres, né? Bom, eu acredito que sim, porque estou podendo falar sobre isso agora, nesse exato momento, né? Algumas escolas não, tem escolas religiosas, escolas que não podem falar sobre isso. Tem escolas com onde eu trabalhei já que já limitava e censurava o professor, né? Isso é muito comum, inclusive. E aí a gente tem a oportunidade de sair dessas escolas e dar aula onde você pode ser livre de fato, né? Afinal, vivemos uma sociedade livre, né? E eu queria que vocês também fossem livres. Bom, continuando, o rei deve executar a vontade geral, a vontade do povo, ou seja, a vontade do povo e não a vontade própria dele, né? Então isso é um pequeno alerta que ele faz, né? É a resposta para viver uma sociedade justa. O rei, ele obedece o povo, ele executa a vontade do povo, porque o povo é soberano. Continuando, pessoal, qual é o papel da educação para a soberania do povo? Olha lá. É papel da educação formar a vontade do indivíduo, transformando em cidadão. Olha lá, sem perder a vontade individual, a liberdade das pessoas, mas pensando no bem comum. Então, qual é o papel da educação? É transformar as pessoas em cidadãos. E, de fato, isso é o mais importante. Porque, veja só, quando aconteceu a pandemia, algumas pessoas correram comprar álcool em gel e acabaram, né? Na Austrália aconteceu um caso muito interessante que um cara comprou toneladas de álcool em gel a fim de vender depois, né, a um preço alto. Viu nessa crise humanitária uma oportunidade de enriquecer. E aí não acabou álcool em gel na Austrália. E o cara, o que ele fez? Ele repensou e quis devolver, né, revender, falou assim, eu vou devolver, fiz errado, tal. A empresa onde ele comprou e onde ele queria devolver fez uma propaganda falando que não ia comprar e pedindo para as outras empresas não comprarem dele também, porque ele foi ganancioso, tal, né? Então veja só, ele não é um cidadão, ele pensou em si próprio, pensou no seu próprio benefício. E aí a gente tem que fazer uma discussão. O sistema capitalista, ele é propício para tornar as pessoas cidadãos? Será que vivemos num sistema onde as pessoas, um sistema econômico onde as pessoas são condicionadas a ser cidadãos ou a pensar em si próprias? É um grande problema, porque eu vejo problemas em um sistema capitalista, né, selvagem, do jeito que a gente vive, em uma sociedade que a gente quer que torne-se melhor. Eu acredito que o capitalismo ele tem que se reformular como está se reformulando. Empresas sustentáveis, com ideias bacanas, pensadas coletivamente, né? Diminuição do consumo, um consumo mais a longo prazo, para não destruir o meio ambiente, para não forçar as pessoas a sair loucamente comprando, né? Tem algumas empresas que já funcionam desse jeito e é um sucesso, né? O sistema capitalista ele precisa se organizar melhor, ser mais orgânico com as novas demandas, porque senão nós vamos destruir nosso planeta e a sociedade com ela, né? Vamos falar sobre do contrato social, que é a grande obra dele, tá? A obra dele do contrato social vai tratar algumas coisas. Olha lá. Propõe um novo contrato social entre os homens, porque o que existe está falido. Motivos. O contrato entre o indivíduo e o Estado nasce podre. Causa principal, a propriedade privada. A propriedade privada, galera, ela torna a sociedade injusta. Desde o começo ele vai dizer assim, a propriedade privada nasceu, a desigualdade social nasceu quando o primeiro cara disse que aquele terreno era dele. Pronto. Ali ele já criou os incluídos e os excluídos, né? Ali ele já criou os caras que têm e os caras que não têm. E ali ele já diferenciou o que é desigualdade social. Ele nasce a ideia de desigualdade social. Então, veja só, nesse estado de natureza, antes da propriedade privada, as pessoas têm uma diferença natural, que é capacidade física, intelectual, esse tipo de coisa. São as diferenças naturais.
Quando nós vivemos em sociedade, nós temos outro tipo de desigualdade. Uma desigualdade social, de nascimento, esse tipo de coisa, né? De riqueza, e uma desigualdade política. Né? Dentro da social, nós temos a moral e a política. A política é nascimento, tudo isso mais, nascimento, classe social que você vive, e moral, né? Uma diferenciação moral, quem é melhor, quem não é melhor, né? Então temos esse problema. Então existem dois tipos de desigualdade social, de desigualdade. A primeira que é natural, que faz parte desse mundo biológico, desse mundo natural nosso, animalesco humano, né? E temos a social, que é a desigualdade social, que ela se divide em duas, a moral e a política. Moral, quem é melhor, quem é pior na sociedade, por ter dinheiro, por nascer, tal, e social, e política, quem tem poder político, quem não tem. Então é bem isso, tá? Então a gente nasce num contrato social onde ele é podre por causa dessa propriedade privada, e é ali que nasce, né? Olha o que ele vai dizer, em estado de natureza, né, nesse estado natural, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Olha aqui, ó, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, o homem, ele não, é o que o Rousseau está dizendo, ele não tem problemas, ele não é maléfico ao outro em estado de natureza, porque ele nasce bom. É todo o convívio social, é o que as pessoas nos ensinam, é aquilo que a gente aprende para sobreviver em uma sociedade que torna a gente mal, entende? É muito interessante essa ideia, apesar de errada, porque a sobrevivência provoca maldade, né? Mas vamos continuar na ideia do cara. Ele vai propor essa ideia, né, de que o homem nasce bom e que viver em sociedade gera a maldade, né? Do jeito que são as coisas, o homem se destrói, tá? Do jeito que são, a sociedade, ela, um mata o outro, né? Pobreza, guerra, violência, né? A sociedade corrompe, né? O homem nasce livre, olha outra frase legal. O homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado. As leis atuais limitam a liberdade dos homens. O homem ao nascer, o ser humano ao nascer, ele nasce livre e pleno, em plena liberdade. Mas, ao adentrar a uma sociedade, as leis daquela sociedade acorrentam ele. E só acorrentam porque essas leis são negativas, não é ele que fez, não é ele que participou. Agora, se ele participa dessa construção, dessas leis, é uma lei soberana, é uma lei que ele está de acordo. Então está dentro desse contrato e por isso ela é justa, ela é livre, ela é libertadora. Olha só, a lei é a expressão do contrato social e logo expressão da soberania do povo. A lei, quando ela é construída dentro de um contrato social novo, reformulado, onde todos fazem parte dela, ela é justa, ela é libertadora. Agora, se você já nasce numa sociedade onde as leis já existem e você não participa delas, é injusta. É um problema, não é? Continuando, para finalizar, a solução que ele propõe é um novo contrato social, novas bases políticas. Isso serviu para as revoluções burguesas. Essas novas bases políticas, não sendo as absolutistas, serviram para o fim desses regimes absolutistas, como a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa. Características: poder do povo, democracia, o governo tem que ser eleito, vontade geral, a maioria, né, vence a maioria. Doação de direitos, a cidadania, respeito, justiça distribuída, dar aos que têm pouco, mais, e aos que têm muito, pouco. Entendam isso. Essa sociedade de doação de direitos é o seguinte: para existir, já nascemos, não temos como zerar a humanidade e refazer do nada, não temos como fazer isso, né? Então o que a gente faz para equilibrar isso? Os que têm pouco, nós damos mais do que os que já têm. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma casa, né? O governo me daria uma outra casa? Não, ele daria para quem não tem nenhuma casa, né?
ajudaria essas pessoas a terem. É uma política de equalizar a sociedade, para tornar a sociedade mais igual possível. Daria também educação, daria também formação, daria também oportunidades mais para quem não tem do que para a pessoa que tem, ok? Então, galera, essas são as características, tá, de um novo contrato social elaborado por Rousseau. Essa foi nossa aula, né, sobre Jean-Jacques Rousseau, nosso primeiro sociólogo, que vai discutir a desigualdade social, o nascimento da propriedade privada e como a sociedade, dentro desse contrato social, ela é injusta. Ele vai propor um novo contrato social baseado na soberania popular. Tem 5 questões testes aqui para vocês depois. Quero que vocês se manifestem no fórum, por favor. Caso tenha dúvida, traga. Na próxima aula eu trago respondendo, bem no comecinho do vídeo eu trago respondendo essas dúvidas para vocês, ok? E é isso. Um bom dia para vocês. Estou gravando de noite, né, de madrugada, mas um bom dia para vocês. Um abraço, beijo do professor Ortega. Até mais.